Olá, galerinha do sétimo ano B. Dona Sandrinha montou esse vídeo fazendo toda a atividade 2, que começa lá na página 69 do Caderno do Aluno, volume 2, para que vocês tenham aí uma noção de como proceder em relação aos polígonos dentro do plano cartesiano, a relação de ampliação, redução, rotação, reflexão, translação, certo? Qualquer dúvida, vocês me chamem, tá bom? Oi, galerinha do sétimo ano. Como eu prometi, vou fazer alguns videozinhos explicando como é que faz esses exercícios de plano cartesiano, de ampliação, de redução, de reflexão, de translação e de simetria de figuras, tá bom? Eu fiz uma gambiarra aqui para eu poder ir fazendo as atividades. Eu espero que dê certo, espero que o celular não caia, tá? Qualquer coisa a gente para o vídeo, tá bom? Eu vou tentar dar um zoom aqui para vocês verem melhor a malha quadriculada. Essa atividade que eu vou fazer é 2.1, é a atividade 2, transformações, da página 69 da apostila de matemática, Caderno do Aluno, volume 2, tá bom? Vamos começar. Está escrito assim: no plano cartesiano abaixo está representado o polígono AVE. É esse daqui que ele está sendo representado. Quando vocês olharem um polígono, você precisa identificar quem são os pontos, que são esses pontinhos aqui, essas bolinhas, tá? Como que identifica? Sempre, pessoal, essa linha reta deitada na horizontal, a gente chama de linha do X, é a abscissa. Ele é o primeiro número que a gente tem que ler da coordenada. E essa linha reta, em pé, na vertical, sempre vai ser a linha do Y. Ela é a segundo número que a gente precisa ler dentro da coordenada. Tudo bem? Aí, a gente precisa identificar quem são esses pontos para conseguir fazer as perguntas ou questões que estão sendo pedidas em relação àquele exercício. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou identificar os pontos. Eu tô na varanda, então tá barulho de passarinho, espero que não atrapalhe, desculpem, tá? Olha só. Aí, pessoal, a primeira coisa que nós vamos fazer é identificar os pontos. Eu vou identificar o ponto A primeiro. Eu vou usar toda a lateral da apostila para eu não precisar ficar pegando materiais extras, tá bom? Então, vou pegar o ponto A. Quem é meu A? O meu A é... Primeiro, você vai olhar na linha do X. Vai lá no pontinho, segue o risquinho que tem até chegar no número para você ver qual que é. Aqui é o número 1. Então, o A, você vai abrir um parênteses assim, ó, e vai colocar 1. Primeiro número sempre é do X, da linha do X, da linha deitada. Depois, ó, você vai olhar quem é o número que está ligando aquele ponto na linha do Y, na linha da ordenada. Esqueci de falar que essa daqui chama ordenada. Tudo bem? Quem é o número? O 1. Sempre o segundo número é do Y, sempre o primeiro é do X. X e Y. Quem é o ponto A? 1 e 1. Agora vamos ver o ponto V. Quem é? 2 do X, tá aqui, ó. E ele foi, virou. Quem? No 3. 3 do Y. Aí, classe,
você vai olhar aqui, ó, E foi lá no 3 do X. Ele foi ali, virou. Quem é que estava no Y? 2. Muito bem, você encontrou, então, quem são os vértices do polígono AVE. Ave, né? Forma a palavra ave. Aí, pessoal, ele começa a fazer as questões. Primeira questão aqui, ó, letra A. Multiplique as coordenadas dos vértices por 3. Reescreva as novas coordenadas e represente-as no plano cartesiano acima. Explique o que ocorreu. Então, a gente vai pegar esses pontos e vai multiplicar por 3. Vou fazer do ladinho. Vou fazer, ó, vezes 3, vezes 3, vezes 3. Quanto que vai dar? Toda vez que a gente vai fazer uma multiplicação, uma adição, o que for que ele pedir com os pontos, e ele não der um outro nome para o ponto, como assim, Sandrinha? O A, o V e o E é o nome do ponto. Se ele não der um outro nome para você, você vai chamar aquele ponto que era A de A' ou A1, porque ele é outro que nasceu daquele A anterior, tá bom? Então, eu vou multiplicar esses dois números por 3. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 3, 3. Então, agora, aquele ponto que era o A, agora é o A'. Aquele ponto que era 1 e 1, agora é 3 e 3. Vai fazer isso com todos. Vamos lá. Fazer uma flechinha, assim, ó. Isso. V'. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. O E. E'. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 3, 6. Tudo bem? Aí, o que mais que ele falou? Ó, multiplique por 3. Multiplicamos. Reescreva as novas coordenadas e represente no plano cartesiano. Reescrevemos as novas coordenadas. Agora, nós vamos colocar no plano cartesiano. O ponto A' vai ser 3 do X, 3 do X. Você vai pegar, ó, observar onde está a linha 3 do X. E você vai ir até o outro 3, que é o 3 do Y. Então, eu vou subir, ó. Tô subindo. Parei aqui. Por quê? Porque desse lado já tá a linha 3 do Y. Faço um pontinho. Não é uma bola, é um pontinho. Quem que é esse pontinho? Põe o nome dele. É o A'. Tudo bem? Aí, eu vou agora no V', é o 6 do X e o 9 do Y. Vou lá em cima, procurar onde que tá o 9. Vou subir, vou subir. Aqui é o 9, então vou virar aqui, ó. Vou virar para eu me unir lá no 9. Quem é esse? V'. Essas linhas aqui que tem no quadriculado, você não vai passar régua nela. Se você quiser fazer uns pontilhadinhos para você não se perder, tudo bem. Mas traçar ela você não pode. O exercício fica errado, tá bom? Cadê o E'? O E' é o 9 e o 6. Então, 9 do X está aqui. E eu vou lá no 6 do Y. Vou virar aqui, ó, para me unir. Aqui é o E. Mas é só isso que tinha que fazer? Deixa eu baixar um pouquinho aqui, que não tá aparecendo o V, perdão. Desculpa, tá? Deixa eu fazer o V de novo, ó. O V', ele vai do 6 ao 9, ó.
6 do x, vou virar aqui, ó, 9 do y. Fiz a bolinha, velhinha, tá? Porque meu celular tá para cima de mim, então eu não tô vendo o que ele tá fazendo. Perdão, pessoal. Agora eu vou unir os pontos. Você tem que unir apenas os pontos, tá? Você não vai unir o caminho que você fez para formar o ponto. Para essa atividade toda dessa situação 2, você precisa ter lápis, régua e borracha. Quanto mais apontado for seu lápis, melhor, tá? Dona Sandrinha tá fazendo escuro assim para aparecer na filmagem, mas o melhor desenho, a melhor representação são as mais claras possíveis, tá bom? Ótimo. Aí ele fala assim, explique o que ocorreu. O que você está enxergando em relação desse desenho, que é original, para este? Ele não aumentou? Então, houve uma ampliação, ok? É o mesmo desenho, concorda? Só que é uma ampliação. Vamos fazer agora a letra B, tá? Multiplique as coordenadas dos vértices por -1 e reescreva as novas coordenadas e represente-as no plano cartesiano acima. Explique o que aconteceu. Agora, ó, você vai voltar lá na imagem azul e vai multiplicar os pontos dela por -1. A gente já tem os pontos aqui do ladinho, ó. Eu vou reescrever ele para este outro lado, para a gente poder fazer novamente a multiplicação, só que agora a gente vai fazer a multiplicação por -1. Que pontos que a gente tinha no desenho original? O A valendo 1 e 1, o V valendo 2 e 3, e o E valendo 3 e 2. Opa, é multiplicar primeiro. E aí ele quer que a gente multiplique por -1. Amores, toda vez que eu multiplico um número positivo por um negativo, a resposta vai ser sempre negativa. Eu vou conseguir os números opostos. Então, ó, eu não já tenho o A', eu vou ter agora o A duas linhas. É outro desenho. 1 vezes -1 dá -1. 1 vezes -1, -1. Tá aparecendo? Tá. Depois, V duas linhas. Eu tenho 2 vezes -1, -2. 3 vezes -1, -3. Opa, agora é o E. E duas linhas. 3 vezes -1, -3. 2 vezes -1, -2. Eu tenho agora os números opostos, tá bom? Ele quer que eu multiplique por -1, eu já multipliquei. Olha lá o que está escrito. Multipliquei. Ele quer agora que eu reescreva as novas coordenadas. Eu já escrevi. Tá tudo aqui as novas coordenadas. Coloquei até nome novo pro ponto, que é o A duas linhas, o V duas linhas e o E duas linhas. E agora ele quer que eu represente no plano cartesiano. Então agora eu vou pegar esses pontos novos e vou fazer um novo polígono, uma nova imagem, um novo desenho. Vamos lá. A duas linhas, ele vai do -1 do x ao -1 do y. X é essa linha horizontal. Cadê o -1? Aqui. Cadê o -1 do y? Aqui. -1 do x e -1 do y. Vou ligar os pontinhos, vou pôr um ponto, ó. Quem é esse ponto? O A, duas linhas.
Vou agora no V, duas linhas, é menos 2 e menos 3. Menos 2 do X vai lá no menos 3 do Y. Então, eu vou unir devagarzinho para não aparecer e eu só vou aparecer o ponto, tá bom? 3, duas linhas. Não é o V esse, né, pessoal? Escrevi errado, vou apagar. É o V esse. V, duas linhas. Agora que é o E. O E é menos 3 e menos 2, ó. Menos 3 do X, menos 2 do Y. Vou lá. Esse é o E. Agora você vai unir os pontinhos. Bom? Repetindo, quanto mais fininho tiver a ponta do teu lápis, mais levinho você desenhar, mais perfeito vai ficar a sua imagem. Muito bem. Aí, ele fala, explique o que ocorreu. Desse azul para esse, o que ocorreu? Ele aumentou o desenho? Não. Diminuiu? Também não. Se você olhar, é a mesma quantidade de quadradinho. O que aconteceu? Olha, observe que o ponto A está no mesmo lugar. Agora, o ponto V, ele meio que cruza a folha em relação à imagem, ao eixo. A gente chama isso de reflexão. É como se a gente estivesse olhando num espelho. É nossa imagem invertida lá no espelho. Tudo bem? Ótimo. Eu vou fazer todos os exercícios desta atividade 2. O próximo exercício é o 2.2. Agora, pessoal, nós vamos começar a resolver a atividade 2.2. Ela vai ser resolvida aqui, ó, no segundo quadrante, certo? Então, vamos continuar a nossa atividade. Vou tentar dar um zoom. Ok? Então, a gente está na mesma página, a gente está na página 69 da apostila e a gente, então, vai continuar a resolver. Vamos lá resolver a atividade 2.2. Tá pedindo assim. Construa um polígono localizado no segundo quadrante. Então, você vai construir, você vai inventar um polígono. Ele não deu pra gente valores, nem nome dos pontos. A gente que vai colocar. E aí, o que vai acontecer? Ao multiplicarmos seus vértices por menos 2, qual seria a transformação? Explique. Então, é isso que ele quer fazer. Então, ele pediu o segundo quadrante. O que é isso, gente? Olha só. Observe que a linha da abscissa, que é a linha do X, e a linha da ordenada, que é a linha do Y, forma uma cruz. Essa cruz, ela é dividida, então, divide o plano em 4 pedaços, que a gente chama de primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. O primeiro quadrante, ele tem para todos os números de x ao infinito positivos. E para todos os números de y ao infinito, positivo também. Então, a coordenada de uma figura que está no primeiro quadrante, ela tem tanto o x como o y positivos. E
Um polígono, uma figura, um ponto que estiver localizado no segundo quadrante vai ter para as coordenadas o x negativo e o y positivo. Uma figura, um ponto que estiver localizado no terceiro quadrante vai ter os pontos tanto no x negativo como o y negativo também. E a figura ou o ponto que tiver localizado no quarto quadrante, ele tem para x positivo e para y negativo. Essa é a característica, certo? Ele pediu para a gente desenhar, então, um polígono lá no segundo quadrante. Eu vou fazer um retângulo. Eu vou fazer um retângulo com esses pontinhos aqui. Eu já tinha feito uns testes, por isso que tá meio apagadinho, certo? Dá para vocês visualizarem. Deixa eu aumentar um pouquinho o pontinho, tá? Repetindo, eu tô fazendo um pontão assim, que é para aparecer no vídeo, tá? Eu vou formar uma palavra. Eu vou formar uma palavra bota. Então, aqui vai ser o ponto B, aqui o O, aqui o T e aqui o A. Bota. Eu que formei. Você pode escolher uma outra figura, outro nome de ponto, tá? A gente vai unir os pontos, vai formar um retângulo, certo? Eu vou tentar fazer tudo naquele espacinho que tá aqui pra nós, ó. Vou tentar fazer tudo aqui, tá bom? Primeira coisa, depois que eu desenhei, eu vou reconhecer agora quem são esses pontos meus, certo? Então, o meu ponto B, meu primeiro ponto, colocar aqui, ó, ponto B. Deixa eu puxar aqui, certo? Quem é meu ponto B? Meu ponto B, aí eu olho quem tá no X e quem uniu ele lá com o Y. Olha a voltinha que ele faz, certo? Então, no X ele é o menos 3, o B. No X ele é o menos 3. No Y ele é o 1. Vou deixar ele paradinho lá. Tudo bem? Agora eu vou vir aqui, ó, o ponto O. Também é o menos 3 para X. Só que ele foi um pouquinho mais alto, ó, ele foi lá no 2. Quem é o ponto T? Então, vou ver quem ele tá lá no pontilhado, quem é que encostou lá na reta da linha do X, menos 1. Então, o T na linha do X é o menos 1. E na linha do Y, o 2. E o A? O A na linha do X é o menos 1. E na linha do Y é o 1 positivo. Então, ó, o exercício pediu pra gente construir um polígono, nós construímos. Se a gente construiu esse polígono, ele tem que ter pontos. Aqui estão os pontos, é o B, O, T e o A. E ele tem as coordenadas desse ponto. Agora, a gente vai multiplicar por menos 2. Então, vou mostrar aqui, ó, que eu vou multiplicar todos por menos 2. Existe uma regra na multiplicação, regra de sinal, quando a gente tem números negativo e número positivo, tanto na multiplicação como na divisão, que é sinais iguais dá positivo e sinais diferentes dá negativo. Então, ó, vou fazer aqui a regrinha. Mais vezes mais é igual a mais. Mais vezes menos é igual a menos. Vou fazer do lado aqui, ó.
Menos vezes menos é igual a mais. Menos vezes mais é igual a menos. Então, ó, sinais iguais dá mais. Sinais iguais dá mais. Sinais diferentes dá menos. Mas isso é somente na multiplicação e divisão. Como a gente vai multiplicar agora, então vamos deixar a regrinha do sinal aqui do lado, tá bom? Então, ó, mais vezes mais dá mais, menos vezes menos dá mais, que é os sinais iguais. Mais vezes menos dá menos, menos vezes mais dá menos, sinais diferentes. Sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos. Regra da multiplicação de sinal. Então, nós vamos fazer multiplicação de sinal agora. Então, vamos lá. Se eu vou mudar o valor da coordenada, eu vou chamar o meu ponto B de B'. Eu vou fazer assim, ó, menos 2 vezes menos 3. Os dois têm o mesmo sinal, não tem? Então, vai ser positivo. 2 vezes 3, 6. Você vai usar a tabuada normalmente. Você só vai prestar agora atenção no sinal, tá bom? Agora, 1 vezes menos 2. O 1 é positivo e o 2 é negativo. É sinais diferentes. Então, 1 vezes menos 2, menos 2. Agora, eu vou fazer o O. Vai ser O'. Menos 2 vezes menos 3, sinais iguais, positivo. 3 vezes 2, 6. Menos 2 vezes menos... menos 2 vezes 2 dá negativo. Quem? 4. Telinha agora. Menos 2 vezes menos 1 vai dar positivo. 2 vezes 1, 2. E agora, menos 2 vezes 2, menos 4. E o A'. Menos 2 vezes menos 1, 2 positivo. Menos 2 vezes 1, menos 2. Aí, nós vamos agora desenhar ele com as coordenadas novas. Aonde nós vamos desenhar? Onde os pontos nos indicam que ele será representado. Então, falou para nós que o B' é no 6 positivo de X e no menos 2 de Y. 6 positivos, aqui. Tudo bem? Eu vou seguir o pontilhado da malha quadriculada e vou ir até o menos 2. Vamos lá. Vou seguir. Vou lá, ó, ao menos 2 desse lado. Vou fazer um pontinho. Aqui é o B'. Agora eu vou no O'. É o 6 e vai lá no menos 4. 6 de X vai no menos 4 de Y. Ó, o 6 de X vai vir aqui no menos 4. Então, vou pegar a linha, ó, e vou seguir até onde ela vira lá pro menos 4, ó. Então, é aqui. Aqui é o O'. Agora, eu vou pro ponto T'. É o 2 de X e o menos 4 de Y. O 2 de X é aqui, o menos 4 de Y é aqui. Então, vou lá no 2 e vou virar lá no menos 4. Aqui, T'. E o A' é o 2 de X e o menos 2 de Y. Vou vir até virar. Certo? Agora, eu vou unir com uma régua os pontinhos. Meu lápis não tá com a ponta boa,
Meu apontador não tá bom. Quanto melhor tiver tua ponta, mais bonito fica o desenho. Se tiver que apagar também, não fica tão borrado. Olha lá. Aí, ele pede pra gente explicar qual que é a transformação. Olha aqui, olha o desenho que você tinha antes. Você que inventou esse desenho, foi eu que inventei. Olha como ele é agora. Primeira coisa, quando eu multiplico por números negativos, eu sempre vou conseguir a reflexão do desenho. Lembra que esse azul no exercício 2.1 a gente multiplicou por um negativo e ele pegou e refletiu no outro quadrante? Muito bem. Só que ele não aumentou e nem diminuiu porque nós multiplicamos por 1. Então ele só virou o oposto. Agora, este que nós criamos agora no exercício 2.2, eu multipliquei por menos 2. Então, eu refleti ele de forma ampliada no outro quadrante. Então, ele é um reflexo ampliado. Outra coisa que dá para você observar, olhe a lateral e o comprimento. A largura e o comprimento. Na largura eu tenho uma unidade de quadradinho e no comprimento eu tenho 2, no que eu criei. No que eu transformei, na largura eu tenho 2 unidades e no comprimento eu tenho 4. Então eu multipliquei por 2, não importa que é 2 negativo, eu dobrei o tamanho do meu perímetro. Dobrei o tamanho dos lados do meu desenho. Automaticamente eu dobro o perímetro. Mas e dentro? Dentro, que é a área, ó, eu tinha 2 quadradinhos. E agora eu tenho quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando eu dobro o perímetro, eu faço a área ser multiplicada por 4 vezes. É o quádruplo do que era a anterior, certo? Então, explique o que aconteceu. Então, aí você vai explicar que é o reflexo ampliado. O que mais que aconteceu? Dobramos o valor dos lados. O que mais que aconteceu? Dobramos o perímetro. O que mais? E fizemos o quádruplo. Da área. Muito bem? Então, dentro desse exercício, deu para a gente discutir um pouco sobre a regra de sinal, a regra da multiplicação, tá? É importante falar para vocês que é a regra da multiplicação. Bom? Multiplicação e divisão tem essa regra. Qual que é a regra da multiplicação e divisão de sinais negativos e positivos? Sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos. Onde nós usamos? Para multiplicar os pontos por menos 2. A gente desenhou uma figura no segundo quadrante e ela se refletiu no quarto quadrante, dobrando o valor dos seus lados e quadriplicando o valor da sua área. Vamos para o próximo exercício. Vamos lá para mais um exercício, agora lá da página 70 do Caderno do Aluno, volume 2. Deixa eu aproximar um pouco. Certo. Vamos lá? É o exercício 2.3, nós vamos fazer agora.
exercício 2.3, ele fala assim pra gente: observe o quadrado ABCD representado abaixo. Então, o quadrado ABCD é este daqui. Por que chama ABCD? Porque ele tem o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D. Tudo bem? Aí ele fala: escreva as coordenadas dos vértices, multiplique todas elas por 2, renomeie o novo polígono por E, F, G e H. Então, agora nós não vamos chamar de A', nem B', nada. Por quê? Porque ele pediu um nome diferente. Ele disse que é para chamar de E, F, G e H. Então, a gente tem que obedecer o que o exercício pedir. E represente-o no plano cartesiano acima. Então, olha lá. Primeira coisa, vamos pegar os pontos desse quadrado. O ponto A. Vou colocar aqui, ó. Quem é o ponto A? Deixa eu ver se tá dando para ver. Isso. O meu ponto A, vamos lá. Quem é o X? Olha lá onde ele tá unindo no X. É o 1. E no Y quem é? O 1 também. Então, o ponto A é 1 de X, 1 de Y. Vamos no B. Quem é o B? Ó o X no B, quem é? 2. E o Y? 1. Então, é 2 de X e 1 de Y. Agora, vamos ver o C. Ó o C aqui em cima. O C, ele é 2 e 2. 2 de X, 2 de Y. Esse igualzinho que eu tô colocando aqui não precisa. Se você colocar bem encostadinho parênteses, a pessoa que lê já entende que é uma coordenada, tá bom? E aqui, ó. 1 de X no D para 2 de Y. Beleza. Aí ele pediu assim para multiplicar por 2. Então, eu vou pegar, ó, vou multiplicar toda essa galera por 2. Esses pontos, eu vou fazer o cálculo aqui desse lado, ó, tá? Esses pontos vão ser chamados agora, depois da multiplicação, de E, F, G. Então, eu vou ter o E, o F, o G e o H. O E vai ser a multiplicação do A. Então, 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, 2. E o F, multiplicação do B. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 2, 2. Agora, o C vai ser o G. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. E o D vai ser o H. 1 vezes 2, 2. E 2 vezes 2, 4. Encontramos, então, fizemos a multiplicação, ó. E agora represente no plano cartesiano acima. Então, nós vamos desenhar esses novos pontos aqui nesse plano cartesiano. Vamos ver, então, o que vai acontecer. O E, 2 de X, 2 de Y. Olha o 2 de X aqui. Ele vai lá no 2 de Y. Ó, ele vai ficar em ciminha do ponto C. Então, eu vou escrever aqui do lado, ó, E, tá? Vou usar o mesmo desenho do ponto C. O F, 4 de X e 2 de Y. Ó, o 4 de X aqui, 2 de Y. Aqui é o F. O G, 4 de X, 4 de Y. G. E o H, 2 de X, 4 de Y. Olha o 2 de X, o 4 de Y lá. Vou subir. Virei, é aqui, ó. É o H.
tudo bem? Agora eu vou unir os pontinhos. Com um pouquinho torto aqui, tá? Do jeito que eu tô com a mão aqui dentro do... Eu tô dentro de uma caixa, me atrapalhou. Não tem problema, tá? Mas você faz bem certinho aí no pontinho. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui, que não ficou legal. Dona Sandrinha não gostou. Só um minutinho, tá? Só um minutinho que vou organizar. Bom? Beleza. Aí... Pessoal, vamos para o ponto B agora. Utilizando como unidade de medida um quadradinho, complete a tabela. Então, vamos lá. Medida do lado do polígono A, B, C e D. Então, cada lado do polígono A, B, C, D, ele tem um quadradinho, tá bom? Agora... O perímetro do polígono ABCD. Perímetro é soma de todos os lados. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4. A área do polígono, a área é tudo que fica dentro. Então, eu tenho um quadradinho. Bom, agora eu vou ver do polígono EFGH. Medida do lado. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Então, 2, né? Lógico, é um quadrado. Depois, perímetro do polígono do EFG. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A área do polígono do EFGH. 1, 2, 3, 4. Beleza. Ótimo. Aí, ele fala assim embaixo do quadro. Tá dando para vocês olharem aí? Deixa eu dar uma arrumadinha para cá. Compare os polígonos A, B, C, D e F, G, H. O que você observou ao multiplicar os vértices por 2? Escreva um parágrafo com suas observações. Olha, o que nós observamos? Quando eu multipliquei por 2, aqui eu não tinha 1, ele virou 2 de medida de lado. Depois eu não tinha 4 de perímetro, ele virou 8. Vocês conseguem observar o que acontece? Aqui, ó, ele dobrou o valor. E o que aconteceu com a área? Eu tinha um quadradinho, ele virou 4. Ele quadruplicou. Certo? Então, você vai escrever um parágrafo mais ou menos assim, ó. Quando multipliquei por 2, os lados e o perímetro dobraram seus valores, vírgula, e a área quadruplicou. Pronto. Claro, pessoal, que você vai parando o vídeo para você ir olhando, tá? E alguma pergunta vocês me procuram, certo? Vamos fazer o 2.4 agora. Então, vamos continuar. Esse 2.4, o nosso probleminha vai ser que a gente vai ter que ficar virando aqui a minha apostila, ó, certo? Pra gente ler as perguntas A e B que tá na outra página. A gente continua na página
70, tá? Vamos lá. Tá escrito assim: no plano cartesiano abaixo está representado o polígono AVE. Nós já vimos esse polígono na nossa primeira atividade desta gravação. Aí ele faz a seguinte pergunta, melhor dizendo, o seguinte pedido: multiplique a abscissa dos vértices por -1. Reescreva as novas coordenadas e represente-as no plano cartesiano acima, que é do lado, no caso, né? Tá ali atrás. Explique o que ocorreu. Então, nós vamos multiplicar apenas a abscissa por -1, os valores de x, e vamos representar o novo polígono com as novas coordenadas. Então, vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá. Então, eu tenho o polígono AVE. O meu A, ele é 1 e 1, 1 de x, 1 de y. O meu V é 2 e 3. E o meu E é 3 e 2. Ele quer que a gente multiplica por -1. Apenas a abscissa. Então, apenas o valor de x. Então, nós vamos multiplicar apenas esses valores. Vamos ver o que nós vamos encontrar. Vai ser o A', vai ser o V' e vai ser o E', tá bom? Lembrando da regrinha de sinal, sinais diferentes dá menos. Então, 1 vezes -1, -1. O número de x nós vamos copiar igual, tá bom? Vou fazer a mesma coisa com o V'. Sinais diferentes dá menos. 2 vezes -1, -2. O segundo número nós vamos copiar igual. Depois, o E' vai ficar sinais diferentes dá menos. Opa, é 3, Sandrinha. Dá menos e faço 1 vezes 3. Ficou 3 negativo. E o 2 eu vou copiar igualzinho. Agora eu vou desenhar esse A', V' e E'. Vou desenhar ele. Vamos ver o que vai virar. Eu tenho um negativo de x. Então, o x é esse cara aqui. Essa linha aqui de baixo é a linha da abscissa, que é a linha da ordenada, tá bom? Aqui tá o 1 negativo de x. Ele vai no 1 positivo. Então, vou vir aqui, ó. Aqui é o meu A'. Agora, o V' é o 2 negativo, que vai no 3. Então, vamos lá. É o V'. O E' é o 3 negativo, que vai no 2. Agora eu vou unir os pontos. Muito bom. O que aconteceu nesse daqui? Ele pediu o que aconteceu? Ó, explique o que ocorreu.
Você concorda que ele tem aqui um eixo de simetria? Se eu virar aqui, ó, eu consigo colocar os pontos um em cima do outro? Ele refletiu, ó, ele refletiu e ele tem simetria. Eu consigo voltar cada ponto no seu lugar. Então, na hora de explicar, eu vou poder explicar assim, ó, que tem simetria. Então, é simetria e reflexão. Ok? Agora já vamos para a próxima atividade dentro desse exercício, atividade B. Multiplique a ordenada dos vértices por -1. Reescreva as novas coordenadas e represente-as no plano cartesiano. Explique o que ocorreu. Vamos voltar lá. Agora nós vamos multiplicar o y. Para não ficar muita bagunça, eu vou escrever tudo desse lado novamente, tá bom? Quem era o ponto A? 1 e 1. Quem era o ponto V? 2 e 3. Quem era o ponto E? 3 e 2. Nós vamos multiplicar por -1. Vamos multiplicar a ordenada. Então, ó, o y nós vamos multiplicar. Regra de sinal. Sinais diferentes dá menos. Eu chamei esses aqui de linha, então vou chamar esses daqui de duas linhas, tá bom? O primeiro número eu vou copiar. O segundo eu vou multiplicar. 1 vezes -1 dá -1. Primeiro número eu vou copiar. O segundo número eu vou multiplicar. 3 vezes -1, -3. Mesma coisa no E. Primeiro número eu vou copiar e o segundo número eu vou multiplicar. 2 vezes -1, -2. Ok. Agora eu vou desenhar esse polígono usando essas coordenadas, tá bom? Vamos lá. Há duas linhas. Eu vou no 1 do x no -1 do y. 1 do x menos 1 do y. É o A, duas linhas esse cara, beleza? Agora eu vou no V, duas linhas. 2 do x menos 3 do y. Você tá vendo que não tem o -3, mas seria essa linha aqui, ó. Eu vou escrever aqui, ó, -3 vai ser essa aqui, tá bom? Então, 2 do x menos 3 do y. Vai ser aqui, ó. É o V, duas linhas. E o E, duas linhas, é o 3 do x e o -2 do y. Bom, vou colocar aqui o E, duas linhas. Vou unir os pontos agora. Certo? Muito bem. Agora vamos analisar, porque ele disse assim, ó. Explique o que ocorreu. Vamos ver o que ocorreu. Essa daqui, a primeira, em relação à última que nós fizemos, também tem simetria, ó. Se eu virar a minha folha agora para esse lado, ela cai em ciminha do desenho. É simétrico, certo? E você também pode dizer que ele reflete. Por que não? É uma reflexão simétrica, tá bom?
Vamos lá escrever? Escrever assim, ó, diferente do outro, mas é o mesmo significado. Reflexão simétrica. Beleza? Ótimo, vamos para o 2.5. Vamos lá? 2.5. 2.5 fala assim para nós. No plano cartesiano abaixo, anote as coordenadas do polígono. Depois, adicione 6 unidades nas abscissas dos vértices e 4 unidades nas ordenadas dos vértices. E então, localize os pontos no plano cartesiano e represente o polígono na nova posição. Então, ó, o polígono que ele está falando é esse AVE, que está desenhado aqui no segundo quadrante. Nós vamos ver quais são as coordenadas dele, certo? Primeira coisa, vamos fazer isso. Vamos ver qual é as coordenadas. A coordenada do A é menos 3 de x e 1 de y. Eu vou pular um espaço maior, porque a gente vai ter um cálculo, já vamos aproveitar para fazer regrinha de sinal, tá bom, pessoal? Depois o V. Vocês estão observando que a regrinha de sinal era o outro conteúdo, mas que a gente está usando agora. Inclusive, quando a gente retornar, vai ser o conteúdo que eu vou dar mais, como que eu vou dizer, mais importância para a gente retomar aos números inteiros, que fala dos números positivos e dos números negativos, porque vocês vão usar em todos os conteúdos daqui para frente. Veja bem, nós estamos dentro de geometria e nós estamos usando número positivo e número negativo, as regrinhas do sinal. É muito importante esse conteúdo, tá bom? Voltando então, quem é o V? O V é menos 2 de x e 3 de y. Quem é o E? Menos 1 de x e 2 de y. Ok. Aí o que ele disse? Que é para a gente somar 6 nas abscissas e 4 nas ordenadas. Então, em outras palavras, no primeiro número, que é o número de x, ele quer que soma 6. No segundo número, ele quer que soma 4. Vamos lá? Então, eu vou abrir um parênteses bem maior aqui. Dá para ver? Vou passar mais para cá. Isso. Menos 3. Vou colocar dentro de um outro parênteses, porque ele é negativo. Mais 6. Essa vírgula é da coordenada. E aí, eu vou colocar 1 mais 4. Vou fechar o parênteses. Tá bom? Aqui, ó, você tem menos 3 com mais 6. Você tá devendo R$3, mas você tem 6. Quanto que você vai ficar? 3. Regrinha de sinal. Toda vez que você tiver sinais diferentes, não for divisão, não for multiplicação, você pega, faz uma subtração do número maior pelo menor. 6 menos 3, 3. Olha os sinais. Tampa o sinal assim, ó, e vê qual número é maior. 6 ou 3? 6. Que sinal que ele tem? Positivo. Então, o resultado final fica positivo. 1 mais 4, 5. Esse daqui é o ponto A'.
Vamos fazer a mesma coisa com o V. Deixa eu pôr uma separação aqui. Vamos lá. Menos 2, mais 6, vírgula da coordenada, 3, mais 4. Ai, o que a senhora tá fazendo 6 e 4 aí? Ele pediu no exercício para somar 6 na abscissa e 4 na ordenada. Eu tô devendo 2, mas eu tenho 6. 6 menos 2, 4. Opa! 3 mais 4, 7. Esse daqui é o meu ponto V'. E vamos fazer o E. Menos 1 com mais 6. 2 com mais 4. 6 menos 1, 5. 2 mais 4, 6. Esse é meu ponto E'. E agora nós vamos colocar dentro do plano cartesiano, bom? O A' é 3 e 5. 3 do X, 5 do Y. 3 e 5. Vamos subir lá no 5. Meu A'. Depois, o meu V' é o 4 e o 7. 4, 7. Vou subir lá no 7. V'. Depois, o E é 5 e 6. E linha. Vou unir os pontos. O que aconteceu? O que aconteceu com esse novo ponto? O que fez essa adição que nós fizemos? O que fez acontecer com esse desenho original que agora é esse? Ele mudou a quantidade, vocês tem várias coisas para vocês observar. Se mudou a quantidade de quadradinho dentro, dos lados, isso não aconteceu. Mas aconteceu o quê? Ele mudou de posição. Quando ele muda de posição, ele continua do mesmo lugarzinho, a gente fala que ele transladou. Então, houve uma translação. Mudou de lugar, tá bom? Ele andou. Só isso que aconteceu. Ele andou. Tudo bem? Ótimo. Aí, aqui embaixo tá falando assim, ó, compare os dois polígonos, o que você observou, registre suas observações. Você vai colocar que não aumentou o valor de lados. E nem da área. Que mudou a posição. Certinho? Mudou a posição, ok? Muito bom.
Então, vamos fazer agora a 2.6. No desenho a seguir, obtenha as coordenadas dos vértices, multiplique as abscissas por -1 e represente-as na malha. Una todos os pontos e pinte seu desenho. Então, a gente tem um desenho diferente. Vamos encontrar o ponto de cada um, a coordenada de cada um, multiplicar a abscissa e redesenhar e pintar, tá bom? Vamos lá, vou tentar aproveitar os espacinhos aqui, tá bom? Para eu não ter que ficar pegando outra folha, que aqui aonde eu tô, não posso me mexer muito, senão o celular cai. Se vocês soubessem as gambiarra que eu faço para gravar isso aqui. Vamos lá. Em nenhum dos outros exercícios aconteceu o que está acontecendo nesse, ó, ter ponto em cima da linha. Pontos, meus amores, em cima do zero, você vai ter só quando o teu ponto for 0 e 0. Quando você tiver em cima da linha, você vai considerar aquele número para aquela linha que ele pertence e o outro número, o 0. Então, por exemplo, o A. Vou escrever aqui do lado. O A. O A, ele tá em cima do 4 do Y. Então, o X dele, você vai falar que é 0. Sempre é uma regrinha, tá? E o Y é 4. Então, imagina que ele saiu do X aqui do 0 e ele subiu lá no Y4. Essa é a regrinha e é o que acontece de verdade, tá bom? Vou pular um espacinho para a gente fazer a multiplicação aqui embaixo. O B. Quem é o B? Olha o B. Eu tô aqui, ó, no 1, vou subindo, subindo, B. Virei 2. Então, é o 1 do X e o 2 do Y. Espacinho, vamos pro C. Ó o C. 3 do X, 1 do Y. O D. 4 do X, 2 do Y. O E, olha aqui o E. 7 do X e -1 do Y. Dá pra ver o E? Dá. Vou colocar o F aqui desse lado, tá bom? F. Quem é o F? 1 do X, 1 do Y. O G. O G também tá em cima da linha, não tá? Mesma situação, ó, ele tá na linha do Y. Então, você vai falar 0 do X menos 3 do Y. Acabou, né? Agora, nós vamos multiplicar a abscissa por -1. Então, a linha, o número do X, o número da linha do X, nós vamos multiplicar por -1. Então, ó, eu vou abrir um parênteses assim. Quem que eu vou multiplicar por -1? O 0. É 0 vezes -1. Vírgula da coordenada e o 4 eu vou copiar. O A' vai ser quem? Todo número multiplicado por 0 dá 0. Então, vai ficar 0 e 4. Concorda? Fazer a mesma coisa com o B. É 1 vezes -1.
O 2 vai continuar o mesmo. Então, 1 vezes menos 1 dá menos 1. Esse cara aqui, opa, tá vendo aí? Esse cara aqui, ele vai ser o B'. Tudo bem? Agora aqui, ó. 3 vezes menos 1. Por que a senhora coloca dentro do parênteses? Para não virar uma bagunça de sinal. É obrigado? Não, não é. C'. 3 vezes menos 1, menos 3. O 1 eu vou copiar. O C' virou menos 3, é 1. Agora aqui, ó. 4 vezes menos 1. E o 2. O 2 não vai acontecer nada com ele, né? O D' vai ser 4 vezes menos 1, menos 4. E o 2. O E. 7 vezes menos 1. E o menos 1. É o E'. 7 vezes menos 1, menos 7. E o menos 1 vou copiar. Agora eu vou fazer os que estão desse lado. 1 vezes menos 1. E o 1 que eu vou copiar aqui é da ordenada. F'. 1 vezes menos 1, menos 1. E 1. E o outro é 0 vezes menos 1 e o menos 3. O G' vai ser quem? 0 e menos 3. Agora, nós vamos pegar os pontos que a gente construiu, que a gente encontrou na multiplicação, e vamos colocar no plano cartesiano, tá bom? Vamos lá? O A' vai ser do 0 ao 4 do Y. Então, ó, 0 ao 4. Vai usar o mesmo ponto. Vou colocar A'. O B' vai do menos 1 ao 2. Esse aqui é o B. Tá bom? O C' é do menos 3 a 1. O D' é menos 4 a 2. Menos 4 do X, 2 do Y. Olha, ele vai ficar todo no segundo quadrante. O E vai do menos 7 ao menos 1. Menos 7 ao menos 1. Vai pegar um pedacinho no terceiro quadrante. O F, menos 1 ao 1. Menos 1 do X, 1 do Y. F. E o G vai ficar no mesmo ponto, 0 e menos 3. Vamos colocar G'. Agora, nós vamos unir os pontos. O B vai no C, vai usando a nossa língua portuguesa, a nossa regra do alfabeto, tá? Não vai unindo assim os pontos torto direito, não. Usa o alfabeto, tá vendo? O D vai no E. Pá,
desculpa. Opa, eu errei um ponto aqui, gente. Eu errei o F, ó. É menos 1 vai no 1 positivo. Eu coloquei no negativo, tá vendo? Menos 1 vai no 1. Aqui que é o F, perdão. E agora o último ponto. Aí ele falou assim: represente na malha e pinte. Vou pintar com vermelhinho aqui, ó. O que aconteceu nesse desenho? Ele não perguntou, mas o que aconteceu? É uma simetria. Olha só, se você pegar e virar a tua folha ou recortar, fica um em cima do outro. Então, aqui eu tenho uma simetria. Posso falar que eu tenho reflexo? Pode também. Bom, legal, né? Eu gosto muito desse conteúdo. Ótimo. Qualquer pergunta, vocês podem me chamar. Agora, galera, eu vou deixar esses últimos exercícios dessa situação de aprendizagem para quando a gente retornar. Mas se vocês quiserem já ir fazendo, tudo bem. Inclusive, um deles já foi feito nas aulas do CMSP, tudo bem? Então, deixa eu olhar aqui qual é o exercício. O exercício 2.7, o exercício 2.8, o exercício 2.9, não vou colocar nesse videozinho. Uma para deixar também para a gente fazer quando a gente retornar, e outra, o vídeo tá muito longo, aí vocês não assistem, certo? Olha que bacana. Esse daqui, ó, o 2.7, você vai construir uma figura e você vai fazer ela ficar simétrica. Esse outro 2.8 já foi feito no CMSP, tá? Então, beijão, espero ter ajudado e vamos estudar bastante para o nosso retorno. Aguardo as atividades atrasadas e a avaliação. Beijo, tchau!